Ficando eu de resto. Ezequiel 9, verso 8. Em meio à morte que atingiu de maneira devastadora um número tão grande, o profeta Ezequiel sobreviveu, foi poupado. E vocês que estão aqui também não sobreviveram a esta grande epidemia de cólera que nos atingiu? Todas as famílias não tiveram sua cota de mortes? Por que você sobreviveu? Por que você ficou de resto, como Ezequiel? Você e eu logo passaremos deste mundo para outro. Esta vida é, por assim dizer, como uma embarcação. Estamos sendo transportados e em breve chegaremos à verdadeira costa, à verdadeira terra firme, pois aqui não há nada substancial. Quando adentrarmos ao próximo mundo, temos que esperar, eventualmente, uma ressurreição tanto dos justos quanto dos injustos. E naquele dia solene, devemos esperar que todos os que habitam na face da terra sejam reunidos em um só lugar. E ele virá, aquele que veio uma vez para sofrer, ele virá para julgar o mundo em justiça e os povos em equidade. Aquele que veio como uma criança virá como o eterno. Aquele que esteve deitado envolto em faixas de pano virá cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, uma coroa de arco-íris e mantos de tempestade. Ali estaremos todos, uma vasta e inumerável comitiva. A terra será coroada desde a base mais profunda do seu vale até o cume da montanha, e as ondas do mar se tornarão na sólida estância de homens e mulheres que dormiram sob suas torrentes. Então todos os olhos estarão fixos nele, todos os ouvidos se abrirão para ele, e todo o coração observará com reverência solene e temeroso suspense as realizações do maior de todos os dias, daquele dia dos dias, do selar das eras, naquele concluir da dispensação. Em esplendor solene e com seus anjos o Salvador vem. Você ouve a voz dele enquanto ele brada: ajuntai o joio em feixes para queimá-los. Eis os ceifeiros, eles vêm com asas de fogo. Veja como eles agarraram suas foices afiadas, as quais por muito tempo vêm sendo polidas no afiador da longanimidade de Deus, mas que se tornaram afiadas no último dia. Você os vê na medida em que eles se aproximam? Lá estão eles derrubando uma nação com suas foices. Os vis idólatras acabaram de cair e uma família de blasfemadores foi esmagada sob os pés dos ceifeiros. Veja ali um bando de bêbados sendo arrastados sobre os ombros dos ceifeiros até o grande fogo ardente. Veja novamente em outro lugar o libertino, o adúltero, o impuro e outros semelhantes, amarrados em vastos feixes, feixes cujas cordas nunca serão despedaçadas, e vê-los lançados ao fogo. Veja como eles ardem em tormentos indescritíveis daquele abismo. E devo eu ficar de resto? Grande Deus, ficarei eu ali envolto apenas em sua justiça, a justiça daquele que se põe como meu juiz de pé no tribunal? Contemplarei eu o Senhor quando os ímpios clamarem: rochas nos escondam, montes caiam sobre nós. Deverá este olho erguer-se, deverá este rosto ousar se voltar para a face daquele que está sentado no trono? Devo eu permanecer calmo e impassível em meio ao terror e à consternação universal? Devo eu ser contado juntamente à comitiva do bem, que vestida com o linho branco, que é a justiça dos santos, aguardará a comoção, verá os ímpios lançados à destruição e se sentirá e saberá estar segura? Deve ser assim, ou devo ser eu amarrado em um feixe para queimar e ser varrido para sempre pelos sopros das narinas de Deus, como a palha levada pelo vento? Deve ser um ou outro, mas qual deve ser? Posso eu responder a essa pergunta? Posso eu dizer algo? Eu posso sim dizer agora, pois eu tenho neste mesmo capítulo o que me instrui a julgar a mim mesmo. Aqueles que são preservados têm a marca na testa, e eles têm uma disposição tanto quanto uma marca, e sua disposição é que suspiram e choram por todas as abominações dos ímpios. Então, se eu odeio o pecado e suspiro porque os outros o amam, se eu choro porque eu mesmo caí nele por causa da fraqueza, se o meu próprio pecado e o pecado dos outros é uma fonte constante de tristeza e aborrecimento de espírito para mim, então eu tenho aquela marca e aquela evidência daqueles que não suspirarão nem chorarão no mundo vindouro, pois a tristeza e o suspiro desaparecerão. Eu tenho a marca de sangue na minha fronte hoje. Diga, minha alma,
Acaso você confiou somente em Jesus Cristo e, como fruto dessa fé, tem sua fé aprendido a amar não apenas aquele que te salvou, mas também a outros que ainda não são salvos? E suspiro eu e choro por dentro enquanto levo por fora a marca de sangue? Vem, irmão, vem, irmã, respondam isto por si mesmos. Eu os exijo. Eu assim os exijo pela terra cambaleante e pelas colunas arruinadas do céu, que certamente tremerão. Peço-lhes pelos querubins e serafins que estarão diante do trono do grande juiz, pelos relâmpagos resplandecentes que iluminarão a densa escuridão e deixarão o sol espantado e transformarão a lua em sangue. Por ele, cuja língua é como uma chama, como uma espada de fogo, por aquele que te julgará e te provará, e lerá seu coração, e declarará seus caminhos, e repartirá com você sua porção eterna. Eu te imploro, pela certeza da morte, pela convicção do julgamento, pelas glórias do céu, pela gravidade do inferno, eu rogo, imploro, ordeno, suplico. Pergunte a si mesmo agora: ficarei eu de resto? Creio eu em Cristo? Nasci eu de novo? Tenho eu um novo coração e um espírito reto? Ou ainda sou eu o que sempre fui, inimigo de Deus, desdenhador de Cristo, amaldiçoado pela lei, banido do Evangelho, sem Deus e sem esperança, um estranho para a comunidade de Israel? Não consigo lhe falar tão seriamente quanto faria com Deus. Quero com isso colocar essa pergunta sobre os seus próprios lombos e despertar os pensamentos mais profundos do seu coração. Pecador, o que será de você quando Deus peneirar a palha do trigo? Qual será a sua porção naquele dia? Vocês que estão na nave lateral deste templo, qual será a sua porção? Vocês que estão aglomerados ali, qual será a sua porção? Quando ele vier e nada escapará aos seus olhos, diga, você o ouvirá. Diga, e o profundo de sua alma fenderá enquanto ele proferir o som estrondoso: apartai-vos, malditos. Ou será sua sorte feliz, sua alma conduzida o tempo todo com uma felicidade indescritível para ouvi-lo dizer: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nosso texto revela um prospecto. Rogo que você olhe para ele. Olhe através do estreito fluxo da morte e diga: ficarei eu de resto? Como fala o hino que é intitulado Quando tu, meu justo juiz, voltar. Quando tu, meu justo juiz, voltar, para teu remido povo a casa levar. Devo eu entre eles ser contado, um verme tão inútil que eu somente sou? Quem vez por outra sofre com a morte temerosamente, serei eu à tua destra encontrado? Agora com eles amo encontrar, perante os teus pés graciosos para se curvar, embora seja dentre todos o mais calhorda. Poder eu suportar o penetrante pensamento, e se meu nome de fora fosse deixado, quando tu por eles fizeres chamada? Impeça por tua graça, sê tu, querido Senhor, minha rocha mais elevada, neste dia da aceitação. Tua voz perdoadora, ó, me deixa ouvir, para meu medo incrédulo fazer reprimir. Não me deixe cair, esta é minha oração. Mas agora chegamos a um terrível contraste, o qual penso eu ter sugerido no texto: fiquei eu de resto. Então haverá alguns que não ficarão de resto no sentido em que estamos aqui falando, e ainda assim ficarão de resto de outra maneira mais terrível. Ficarão de resto sem misericórdia, abandonados pela esperança, deixados pelos amigos, e se tornarão presas da fúria implacável, da repentina, eterna e absoluta severidade e justiça de um Deus irado. Mas eles não ficarão de resto ou isentos de julgamento, pois a espada os encontrará, as flechas de Jeová atingirão até o coração deles, e aquele fogo, a pilha de lenha e muita fumaça os devorará repentinamente e irremediavelmente. Pecador, você ficará de resto. Eu digo, ficará você de resto de todas as alegrias que você agora se apega, deixadas de resto por esse orgulho que agora endurece seu coração. Você será humilhado o suficiente então. Ficará você de resto daquela estrutura de ferro que agora parece repelir os dardos da morte. Ficará você de resto daqueles seus companheiros que o seduzirão a pecar e o endurecerão na iniquidade.
Ficará você de resto por aqueles que prometerem ser seus ajudadores no final. Eles mesmos precisarão de ajudantes, e o homem forte falhará. Ficará você de resto, então, daquela sua agradável imaginação e daquela inteligência jovial, as quais buscam escarnecer das verdades bíblicas e zombar das solenidades divinas. Ficará você de resto, então, de todas as suas esperanças voláteis e de todas as suas delícias imaginárias. Ficará você de resto daquele doce anjo, a esperança que nunca abandona ninguém, a não ser aqueles que estão condenados ao inferno. Ficará você de resto do Espírito de Deus que hoje, por vezes, intercede por você. Ficará você de resto de Jesus Cristo, cujo Evangelho tem sido pregado com tanta frequência em seus ouvidos. Ficará você de resto por Deus Pai. Ele retirará os olhos de piedade sobre você. Seu coração de compaixão não mais ansiará por você, nem o coração de Deus considerará mais os seus clamores. Ficará você de resto, mas mais uma vez vos digo que vós não ficareis de resto como alguém que escapou, pois quando a terra se abrir para engolir os ímpios, ela se abrirá aos teus pés e engolirá a ti. Quando o raio ardente perseguir o espírito que cai no abismo sem fundo, ele haverá de perseguir você, irá alcançá-lo e o encontrará. Quando Deus rasgar os ímpios em pedaços e não haverá quem os possa livrar, ele fará você em pedaços. Ele será para você como um fogo consumidor. Sua consciência estará cheia de fel, seu coração ficará bêbado de amargura. Seus dentes serão quebrados como pedras de cascalho. Suas esperanças despedaçadas por seus raios ardentes, e todas as suas alegrias, por seu sopro, fenecerão e serão destruídas. Ó pecador descuidado, ó pecador louco, você que está se precipitando agora para a destruição, por que se fazer de tolo nesse ritmo? Existem maneiras mais fáceis do que essa de zombar de si próprio. Bata com a cabeça contra a parede, vai lá rabiscar e, como Davi, deixe sua saliva escorrer sobre a barba, mas não deixe que seu pecado caia sobre a sua consciência. E não permita que o seu desprezo por Cristo seja como uma pedra de moinho pendurada em seu pescoço, com a qual você será lançado no mar para sempre. Seja sábio, eu rogo a você. Ó Senhor, torne sábio o pecador. Sossegue sua loucura por um tempo. Deixe-o sóbrio e faça-o ouvir a voz da razão. Deixe-o quieto e faça-o ouvir a voz da consciência. Torne-o obediente e faça-o ouvir a voz das Escrituras. Assim diz o Senhor, porque farei isso, considere seus caminhos. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Realmente sinto que tem uma mensagem para alguém aqui hoje à noite. Embora possa haver quem ache que o sermão não é apropriado para uma congregação em que há uma proporção tão grande de homens e mulheres convertidos, ainda assim, o quão grande é o número dos ímpios que aqui também temos. Eu sei que vocês vêm aqui, muitos de vocês, para ouvir alguma história engraçada, ou para ouvir algum discurso estranho e extravagante de alguém que você acredita ser um homem excêntrico. Ah, bem, ele é excêntrico e espera permanecer assim até que morra, mas ele tão somente é excêntrico, sendo sincero e desejando ganhar almas. Ó pobres pecadores, não haveria história estranha que eu não contaria se considerasse ser ela bênção para você. Não existe uma linguagem grotesca que eu não usasse, por mais que ela pudesse se voltar contra mim, se eu julgasse poder ser útil para você. Não fiz minhas ponderações para ser reputado como um bom orador. Aqueles que utilizam de linguagem rebuscada costumam habitar nos palácios reais. Falo com você como alguém que sabe que não presta contas a nenhum homem, mas apenas ao seu Deus, como alguém que deverá prestar contas no último grande dia. E peço-lhe, não vá falar sobre isso e aquilo que notou em meu linguajar. Pense somente nisso. Ficarei eu de resto? Serei eu salvo? Serei eu arrebatado e habitarei eu com Cristo no céu? Ou serei eu lançado no inferno para todo sempre? Volte-se para essas coisas. Pense seriamente nelas. Ouça aquela voz que diz: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Prestai atenção à voz que adverte: vinde então,
e arrazoemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Onde mais encontrarás tu clemência quando os maus forem julgados? Onde mais encontrarás tu abrigo quando a tempestade da ira divina se enfurecer? Onde mais encontrarás tu lugar, senão na porção dos justos no final dos dias?